Vamos para mais cafezinho e vamos falar de design de código, camadas, padrões, quem sabe? Vamos lá? Bom, para quem não viu meus cafezinhos de ontem, meus cafezinhos de ontem eu falei de design de código, eu falei de complexidade, falei de componentes, e hoje eu quero falar de camadas, né? Camadas é um tema aí que ela acontece muito para quem trabalha com interface web, né? Para quem é back-end, camadas assim, sempre tá falando, camada de persistência, a camada de negócios, a camada como é que fala primeiro lá? Sei lá, até esqueci. Mas o nome tá aqui é porque eu não tô lembrando agora, né? E assim, tem muita discussão, o que que eu faço tal coisa, que eu faço tal coisa, né? E assim, tem muita dúvida, eu sei disso, né? Uma outra coisa que o pessoal back-end fala muito, que é um padrão que eu já não gosto mais, eu já acho que foi muito útil no passado, e a minha opinião, assim, é meio, todo mundo, uma vez alguém botou na internet, não, né? Se eu tivesse, assim, uma entrevista para back-end, eu pediria para a pessoa falar de arquitetura hexagonal. Eu falei, putz, arquitetura hexagonal. Eu respondi assim, e se eu falar que eu não gosto? Ele falou assim, olha, eu pediria para você explicar. Aí eu expliquei assim, vou passar a entrevista? Ele, não. Eu falei, beleza, né? Tipo, porque assim, eu não gostar não significa que eu não sei, né? Eu sei para que serve a arquitetura hexagonal. Muito pelo contrário, às vezes a pessoa gosta e às vezes ela não sabe para que serve, né? Mas vamos falar de camadas, né? Eu quero trazer aqui, ó, do livrinho que eu tô revendo aqui. Eu não tô relendo porque eu já tenho, eu já tenho, eu já li e já marquei, né? Então, assim, para mim é só voltar aqui e ler, né? E ele começa com uma frase muito interessante, né? Assim, que o sistema bem desenhado, né? Um sistema bem, com um bom design, well designed, cada camada provê um diferente nível de abstração das camadas acima, né? Então, assim, a gente vê que acontece muito, que eu já vi muito back-end assim, que a camada é apenas para passar os dados. Eu falo assim, não, quando eu preciso fazer tal coisa, eu faço então uma camada, quando eu preciso fazer tal coisa, eu faço em outra, e aí quando a gente vai ver o software, o cara pega na camada ali da interface de rede, né? Ah, a camada de apresentação, né? Camada de apresentação, camada de negócio, camada de persistência, né? Na camada eu chamo de apresentação, o cara pega ali os DTOs, eles passam os DTO para a camada de negócio, na camada de negócio ele chama a persistência e faz tudo ali na camada de negócio. Não tem abstração ali, cada um vai fazendo ali no nível que dá, né? E eu acho isso um design pobre, assim, né? Tipo, até porque, assim, se a gente parar pra pensar bem, os frameworks, né? E aí, assim, eu vou dar uma opinião que pode parecer um pouco complexa, um pouco, assim, divergente, mas a gente tem que entender uma coisa. Os frameworks que existem hoje em dia, eles evoluíram tanto que a camada de apresentação, a camada que interage ali com HTTP e a camada de persistência, elas ficaram desprezíveis, né? Desprezíveis no sentido de que elas são implementadas pelo framework normalmente, né? E aí, para você entender uma coisa, você tem que compreender, né, a evolução, porque a gente vai falar disso, né? Por exemplo, se voltasse no tempo, agora você está em 2005, você vai implementar uma API REST. E aí você pensa, o que eu faria? Eu pegaria lá minhas annotations no meu Spring, blá blá blá. Balela, cara. Você pegaria um JBoss, né? Não sei se JBoss era o famosão da época, ou se tinha outro nome. Você pegaria um JBoss e implementaria um negócio chamado Servlet. Servlet. Se você souber o que é um servlet, você vai ter medo, né? Servlet é com um objetão que você passa um endereço para ele, e aí você tem que implementar ali alguns métodos. O método dele, get, o método post, o método put, e aí você implementaria no get. Aí você receberia um objeto chamado HTTP request, ou request, né? Não lembro agora qual que era a interface. E aí nesse HTTP request você tinha que extrair todos os parâmetros dele. Passear JSON, XML, o que seja. Então o que acontecia? Naquela época, você pegava o HTTP,
puro. Você tinha que implementar o cara que extraía os parâmetros. Então, quando a galera fala assim, camada de negócios tem que estar no nível de Scrum de negócio, por que falava isso? Para não contaminar com o HTTP, porque do outro lado você tinha o HTTP puro ali, você recebia um request HTTP, e aí você tinha que pegar os query parameters, caso você precisava, você tinha que pegar o body, passear aquele cara, entender como. Você tinha que fazer tudo isso. Isso era você que fazia. Não tinha um framework bonitinho ali que você botava uma annotation que é JSON ou que você tinha um HTTP, o request parameter. Você não tinha isso. Você tinha que passear. Então o que acontecia? Quando você falava camada de negócio, você isola disso aqui. Aí você tenta pegar pro software de hoje e fala assim, tá bom, isso aqui tá isolado já. Quando eu tenho o meu endpoint, isso aqui já tá isolado. Essa parte já não existe mais, ela já tá dentro do meu framework, né? Então eu não preciso mais ficar passeando essas coisas. Não, tipo, eu só boto a annotation ali, é como se eu já entrasse na camada de negócio, né? Ah, mas eu preciso fazer a validação. O framework também, caso você não saiba, né? O framework também faz isso e joga o request bonitinho, caso responda. Tem um negócio chamado Jakarta Bean Validation, né? Que já valida tudo que você. Então, se eu tenho ali. E eu tenho um vídeo que eu quero lançar, que eu vou falar um pouquinho de como eu modelo meus DTOs, né? Os famosos DTOs, né? Mas eu tô legendando ele, eu quero editar ele pela primeira vez na vida, editar um vídeo, então tô lá botando nele. E aí, quando eu tenho um DTO, eu vou falar um pouquinho de DTO lá, né? Quando eu tenho um DTO, você pode botar a validação nele, né? Aí você bota a validação, você não precisa ficar validando ali na camada mais de cima, né? Então, assim, se você usa bem o seu framework, se você conhece o seu framework, é bem provável que você vai saber usar ele bem, assim, tipo, e eu vejo muitas pessoas que fazem muito drama em cima do framework, né? Ah, mas isso acontece tal coisa, acontece tal coisa. Eu acho que quando você faz esse tipo de drama, você aponta para um outro lugar, você bota para uma segunda camada de preocupação ali, que você poderia lidar isso com framework, lidar isso com teste de integração no framework, né? Então eu sempre falo, confia no seu framework. Tenta entender como é que ele te dá aquele nível de segurança que você está pedindo, né? É, e, e aí você já tem. É como se você chegasse na camada de negócio, né? Mas, não, mas talvez ali precise de algum processamento? Talvez, talvez. Mas eu acho que assim, quando você cria o endpoint, muitas vezes, assim, se você trabalhou bem o seu framework, você já vai chegar aquilo que era a camada de negócio antigamente, né? Então eu posso ali, tipo, excluir essa camada de passeamento? Pode, pode. Você já chegou na camada de negócio e você vai validar no nível de negócio. Por quê? Porque mudou a abstração. E aí eu volto pro livro. Você muda a camada quando você muda a abstração. Você não está falando de HTTP ali. HTTP está configurado por anotações, que normalmente a gente chama, né, de, como é que fala mesmo? De aspecto, né? Você está dizendo que o aspecto daquele software é interpretar HTTP. Então aqui dali você jogou essa camada de apresentação, de passear coisas, de validar, você pode jogar tudo isso para o framework. E aí quando você já recebe o dado bom. O que é o dado bom? É o dado que já diz assim, olha, eu tenho uma request que me cria um usuário. Eu sempre boto create user request, né? E eu já sei que aquilo ali está validado, que todos os dados que estão ali são válidos, que todos os campos que não tem que ser nulos não são nulos, né? Então, por exemplo, muitas pessoas falam, não pode repetir código. Aí que eu vejo algum código, né? O cara vai ali e vai fazer um DTO. Aí o cara vai criar um request e é assim, é um post usuário, aí tem user DTO. Cara, quando você faz isso, você pede tantas coisas que o seu framework pode fazer. Por quê? Se você criar um user request, create user request específico,
daquele endpoint, você pode o quê? Você pode botar anotações ali, usar o Jakarta Bean Validation, para quê? Para garantir que todos os dados que tem ali dentro daquela request estão válidos e são exatamente o que você precisa com a mensagem certa. E aí você não precisa o quê? Você não precisa ficar revalidando. Dá até vontade de fazer uma videoaula ali de como a gente constrói um back-end sem precisar dessa camada que valida usar no HTTP. Se você só precisa o quê? Você só precisa lidar bem com o seu framework e usar bem ele, né? Beleza, passou disso aí, você vai vir o quê? Vai vir a camada de negócio. O que é a camada de negócio, né? E aí lembra aqui, ó, diferentes camadas requerem diferentes abstrações. A camada de negócio, você tem que ter as abstrações de negócio. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter uma operação, você vai ter os parâmetros daquela operação e você vai interagir com uma camada de persistência, né? E aí, o que era camada de persistência muito antigamente? Assim, vamos pensar, vamos voltar ali para 2005. Vamos pensar o que era em 2005. A primeira vez que eu trabalhei com web, se não me engano, foi 2006, né? Para quem não sabe, eu comecei trabalhando com IDE. Eu trabalhava num projeto da Motorola que fazia. No começo não era IDE, era uma ferramenta para fazer skin da linha V3, né? Para quem não sabe, a linha V3 era uma das linhas mais importantes, mais caras de celulares que tinha na época, né? E depois a gente mudou para IDE, a gente foi para um projeto novo na Motorola na época, né? Era novo na época, né? Que acabou tendo um celular só. A ideia que eu trabalhava não chegou tipo, o projeto que eu trabalhava, assim, o subprojeto dentro não chegou a bombar, mas ele existe ainda, né? Tipo, se você parar pra pensar bem, a ideia dele foi incorporada no Android, que são os widgets. Caso você não sabe o que é o widget, né? É aquele mini aplicaçãozinha que fica na sua. Que na verdade no Android ele é bem mais pobre. No Linux Java da Motorola, né? No Moto Mags era bem mais rico. Você fazia umas aplicações bem interessantes ali. Ou não sei se as pessoas não sabem usar mas vocês faziam umas aplicações, umas mini aplicações web para ficar ali, que você conseguia interagir. Então, por exemplo, eu lembro que tinha um widget que eu fiz, né, na época, que era você ficava interagindo com o clima, né? Então botava lá 3 cidades e ficava passando. Era alguma coisa assim, não lembro. E era muito interessante nesse projeto. E aí eu saí disso e fui pra web, né? E aí quando eu fui pra web ali, o meu projeto eu vi, né? Aí você tinha lá, era aquela coisa, você tinha um. Na verdade, não era Java, né? Mas depois o segundo projeto que eu fui foi Java, né? Foi um projeto C Sharp, né? Me julguem, né? Então, o C Sharp era ASP.NET, era um terror, né? O web, o primeiro projeto web que eu fui Java, né? Você tinha ali a camada com servlet e você tinha negócio embaixo. E aí, assim, eu sei que o Hibernate é o mais comum, mas eu não sei porque aquele projeto usava. Teve um projeto que eu fui que usava um feito in-house. Mas era um projeto bem legado, né? E o primeiro mesmo que eu fui era um cara chamado MyBats, ou iBats, acho que era iBats, MyBats, né? Tinha um do C Sharp, porque a empresa usava o mesmo pro C Sharp, o mesmo pro Java, e aí escolheram o iBats, né? Que basicamente você fazia, você criava aquela camada, aí engraçado que se eu olhar hoje, o que era a camada de persistência, né? Ou o famoso repositório, a camada de persistência você pode fazer ela sem código hoje, só com anotação. Só com anotação e fica até mais rica com validações do que a camada de persistência que eu fazia anteriormente, né? Então, naquela época eu tinha que fazer o quê? Você criava uma camada ali de código, né? Que você tinha uma interface, e aí falava assim: eu tô passando uma entidade aqui, e aí debaixo dessa entidade você tinha o quê? Criar transação, né? Então você dizia, não, isso aqui vai ser transacionado, ou talvez a transação ia para camada de negócio, né? Talvez uma camada de negócio precise se transacionar, uma coisa que você precisa se preocupar, né? De saber se, tipo, e se der um erro no meio do caminho, né? Aí você joga uma transação ali, né? Para validar. E aí o que a gente fazia? A gente pegava os dados, jogava aquilo ali no XML para quê? Para fazer uma SQL. E hoje a gente faz isso aí com o Hibernate de maneira muito fácil, muito transparente, assim. A gente nem precisa ir
muitas vezes a gente não precisa nem ir na SQL. A SQL é gerada automaticamente, ou você pode fazer uma anotação ali do native SQL. Então, assim, tudo que isso era tudo que era responsabilidade, né? E aí eu jogo aqui diferentes camadas querem diferentes abstrações, né? Então, ali tudo que era diferentes da camada de persistência, que era aquela camada que traduzia os objetos Java para requisições, chamar para queries SQL. Então, assim, a camada de persistência fazia isso. Então, vamos recapitular aqui. A gente tinha três camadas, né? Que eu chamo de camada de prestação aqui, eu não sei como a galera chama muito, né? Porque antigamente a camada de prestação era a interface com o framework front-end, que antes era server renderer, né? Hoje eu continuo chamando de prestação porque você está apresentando como uma API. Tinha camada de prestação, com a dessa camada. Entender a linguagem da camada de cima, que pode ser um HTTP, traduzir isso para requisições, passar essa requisição para a camada de negócio. A camada de negócio vai implementar as chamadas de negócio, um negócio ali, tipo, como é que é criado as coisas, como é que é feito as coisas. Isso num código Java puro, né? Não tô trabalhando com HTTP aqui em cima, não quero contaminação do HTTP. E embaixo você vai ter a camada de persistência. E a camada de persistência vai pegar o quê? Vai pegar as suas chamadas para o repositório e traduzir aquilo dali para uma linguagem que o banco de dados entenda, que a camada de persistência entenda, que consiga chamar o banco de dados. Então, o que eu mostrei aqui? Nossa, já deu 16 minutos. Que muitas vezes essa camada de negócios hoje, ela cresceu. Ela cresceu, não. As outras diminuíram, porque o framework tomou posse disso. E se a gente usar os frameworks bem, a gente consegue fazer com que essas camadas tenham muitas funcionalidades e que você não precisa implementar código, né? Porque até às vezes é até melhor, assim. Você consegue, por exemplo, eu consigo validar e ter uma resposta muito boa das minhas validações dos DTOs ali, se eu usar um Jakarta Bean Validation. Se eu usar o Jakarta Bean Validation, eu vou conseguir ver esse campo é inteiro, ele tá o valor dele tá entre 10 e 50, e se der uma exception, vai ser esse tipo de exception, vai ser esse erro. Eu consigo fazer tudo isso. Eu não preciso descer uma camada e implementar uma camada, né? E aí, para finalizar meu cafezinho, que já tá com 17 minutos, o que eu falei aqui? Eu tentei definir camadas, né? Camada de front-end. Eu queria até falar mais sobre camadas, mas quando eu vi que não ia dar tempo, né? Não deu tempo, né? E eu mostrei que, assim, muito do que a gente tinha de camada, daquelas camadas, não tô advocando para você não colocar. Eu tô advocando, assim, e aí eu volto na frase que eu quero concluir com essa frase, ó. Diferentes camadas requerem diferentes abstrações. Então a gente fala, camada de apresentação, o que eu vou lidar com a camada de apresentação? Eu vou lidar com os dados que eu tenho na apresentação, ou seja, um front-end ali, que seja um front-end, seja um REST. Eu vou lidar com as validações daquele cara, eu vou criar objetos de negócio, vou passar esse objeto de negócio, e se eu precisar não implementar essa camada, se ela puder ser feita direta ali no meu endpoint, pode ser, pode ser. É 100% perfeito, né? E aí eu passo para a camada de negócio, né? E aí eu passando para a camada de negócio, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer tudo ali e depois eu tenho a camada de persistência. A camada de persistência também eu não preciso mais implementar ela. Eu consigo fazer ela 100%, 100%, ah, é, eu consigo fazer ela 100% usando o meu framework. Então, aquela requisição que eu precisava chamar, que eu só passava um objeto, via o valor que tinha sido alterado e eu salvava ela, aquilo ali o Hibernate já faz, né? Então, assim, eu espero ter te ajudado em uma coisa, espero que você tenha entendido que é um pouco de camadas. Pode ser que a gente fale mais de camadas depois. Muito obrigado e valeu!